E aí pessoal, bom com vocês? Então, nessa videoaula de hoje a gente vai estudar sobre produtos notáveis, tá? Primeiro a gente vai ver o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? E depois a gente vai ver os outros casos. Então vou aqui a gente fazer nossas continhas, né? Então, aqui vocês estão familiarizados, né? Que aqui é a multiplicação de dois polinômios. Então, cada termo desse primeiro polinômio multiplica todos os termos do outro polinômio, né? Então, x vai multiplicar o x e o x vai multiplicar o y menos y, né? E nós temos que o y vai multiplicar o x e o y vai multiplicar o menos y. Isso? Então, vamos fazer aqui a conta. Vamos lá. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos y dá menos xy, né? Y vezes x dá mais yx. E y vezes menos y, faz um joguinho de sinal, dá menos y ao quadrado. A gente vai usar a propriedade comutativa da multiplicação aqui, tá bom? Vamos inverter esses dois. Então nós vamos ter x ao quadrado menos xy mais xy menos y ao quadrado. O que nós observamos? Eu estou subtraindo xy e estou somando xy, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar esses dois, não é verdade? Então nosso resultado vai ficar o quê? Vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, dado, né, o produto da soma pela diferença de dois termos, ou seja, x mais y vezes x menos y, né, considerando o quê? Considerando que x é o primeiro termo e y o segundo termo, nós podemos definir que o produto da soma pela diferença de dois termos é o seguinte: é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? Então isso aqui vai sempre dar x ao quadrado menos y ao quadrado, tá bom? Então a gente vai ver como é que a gente usa isso nos nossos exemplos aqui, tá? Escolhi fazer os exemplos, tá, sem ser algébricos, tá? Para a gente sair um pouco disso. A gente viu muita álgebra no capítulo passado. Então eu escolhi uns exemplos usando números, mas que a gente vai usar essa propriedadezinha aqui, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, 57 vezes 63. Eu posso escrever esse produto como o quê, né? Preste atenção. 57 mais 3 dá 60. 63 menos 3 dá 60. Então eu posso escrever isso aqui, esse produto aqui como, né? 60 menos 3 multiplica 60 mais 3. 60 menos 3, 57. Vezes 60 mais 3, 63. Não é verdade? Então aqui o que nós temos, né? Nós temos o produto da soma pela diferença, né? Ó. Considere 60 o primeiro termo e 3 o segundo termo, né? Então o resultado disso aqui vai ser quadrado do primeiro, ou seja, quadrado de 60, 60 ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. 60 ao quadrado vai ficar quanto? Vai ficar 3.600 menos 3 ao quadrado, 9. Fazendo essa subtraçãozinha aí, vai dar 3.591. É isso? Então tá respondido aqui, beleza? Nesse outro exemplo, nós temos o seguinte, ó, 1.100 vezes 900. Posso imaginar isso aqui como o seguinte produto:
1000 mais 100, 1100. 1000 menos 100, tá? 900, né? Então eu vou escrever assim, ó. 1000 mais 100 multiplica 1000 menos 100, certo? Ó, 1000 mais 100, 1100. 1000 menos 100, 900. Bom? Então aqui vai ser o que? Vai ser quadrado primeiro, 1000 ao quadrado, menos o quadrado segundo, 100 ao quadrado. E aí quanto é que vai dar isso aí, galera? Isso aí vai dar 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, né? 5, 1 milhão são 6 zeros. E ó, um pontinho aqui, tá bom? E aqui vai ficar o que? 100 vezes 100 vai dar 10.000, né? 4 zeros. Então isso aqui vai dar 990 mil. 990 mil. Certo? Então, e nesse outro exemplo, como é que a gente pode fazer? Aqui nós temos 75 e 85. 75 eu posso escrever como o quê? 80 menos 5 vezes 85 eu posso escrever como 80 mais 5, certo? Então, usando a nossa propriedadezinha, nós temos que esse produto aqui, né, produto da soma pela diferença, vai dar o seguinte: quadrado do primeiro termo, então 80 ao quadrado, menos quadrado do segundo termo, 5 ao quadrado. Então aqui vai ficar 6.400, certo? Menos 5 ao quadrado, 25. Isso aqui vai dar 6.375, certo? E o último aqui, tá? Nós temos o seguinte: 2001 vezes 1999. 2001 eu posso escrever como 2000 mais 1. E 1999 eu posso escrever como 2000 menos 1. É isso? 2000 mais 1, 2001. 2000 menos 1, 1999. Tá? Então, usando a propriedadezinha, isso aqui vai ser, considerando o primeiro termo 2000, então vai ficar 2000 ao quadrado menos o segundo termo, que é 1 ao quadrado. Aqui vai ficar 2000 ao quadrado, vai dar 4 milhões. Menos 1 ao quadrado, que dá 1. Então isso aqui vai dar 3.999.999, né? Então aqui a gente viu a aplicabilidade, né, tá, do produto da soma pela diferença usando números, tá? Usando o algebrismo, né, usando as letras e tudo mais, eu acho que vocês vão pegar mais fácil do que essa forma usando os valores, tá? Porque só é pegar os termos e usar a propriedadezinha. Isso é coisa que vocês já viram há pouco tempo, né, nessa nossa última prova, tá? Agora vamos ver quadrado da soma ou da diferença de dois termos, tá? Vamos aqui para o seguinte. Aqui, tá? Nós temos o que? X mais y ao quadrado, ou seja, um polinômio ao quadrado, tá? Então, o que é um número ao quadrado, tá? Alguma coisa ao quadrado. É essa coisa vezes ela mesma, né? Por exemplo, 2 ao quadrado
É 2 vezes 2, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Então, x mais y ao quadrado vai ser x mais y vezes x mais y. E aqui, galera, a multiplicação entre polinômios, né? Então, isso aqui vocês sabem fazer, né? Deixa eu colocar aqui as setinhas. Então, colocando aqui as setinhas, para não se perder. Vamos lá resolver. Seguindo a setinha laranja, nós temos o seguinte. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes y dá xy. Agora já foi, né? Essa tinha laranja. Agora vamos para roxa. Y vezes x vai ficar yx. Y vezes y vai ficar y ao quadrado. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez na produto da soma pela diferença, né? Vamos usar a propriedade comutativa da multiplicação, ou seja, inverter isso aqui. Então isso aqui vai ficar x ao quadrado mais xy mais xy mais y ao quadrado. Então aqui nós temos x ao quadrado, ó, xy mais xy, né? Vai ficar 2xy mais y ao quadrado. O que nós temos aqui? Isso aqui, galera, é outra formulazinha que nós vamos ter que aprender, tá? É muito importante. Então, dado o quadrado da soma entre dois termos, tá? Quadrado da soma entre dois termos. Então, o que que nós vamos ter? Considerando x como primeiro termo e y como segundo termo, tá? Nós temos que o quadrado da soma entre esses dois termos é primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? Mais o quadrado do segundo termo. É isso, ó. X é o primeiro termo, y é o segundo termo. Então, x ao quadrado mais duas vezes xy mais y ao quadrado, tá? Lembra sempre disso. Quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Agora a gente vai ver o quadrado da diferença entre dois termos, tá? Então a mesma coisa. O que que é esse x menos y ao quadrado? Eu posso escrever isso como x menos y que multiplica x menos y. Colocando as setinhas novamente, nós temos que x vai multiplicar o x vai multiplicar o menos y. Aí o menos y vai multiplicar o x, o menos y vai multiplicar o menos y, tá? Então vamos aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos y dá menos xy. Menos y vezes x dá menos yx. Já fazendo jogo de sinal, tá? Menos y vezes menos y, menos com menos mais. Então aqui vai ficar mais y ao quadrado. Vamos usar a propriedade comutativa da multiplicação aqui novamente, tá? Então vamos ter x ao quadrado menos xy. E vamos usar a propriedade comutativa. Então vai ficar menos xy mais y ao quadrado. Aqui a gente vê que a gente pode somar, já que esses monômios aqui são semelhantes. Então vai ficar aqui x ao quadrado mais, menos, né? Menos 2xy mais y ao quadrado. Certo? É menos, tá, galera? Bem aí. Então vai ficar x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então a gente deve considerar o seguinte, que x aqui é o primeiro termo e y o segundo termo. Então nós temos o que, ó? Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado.
No primeiro momento é meio complicado a gente aprender essas fórmulas aqui, mas conforme vocês forem praticando os exercícios, vai ficar bem natural lembrar disso, tá? Então vamos aqui para alguns exemplos, tá? Vou resolver esses exemplos, galera, só usando as propriedades, tá bom? Então vamos aqui. Nesse primeiro aqui, ó, vamos usar a propriedadezinha da soma, né? Produto da soma. Então, o que ela diz? Quadrado do primeiro termo, ó. Quem é que é o primeiro termo, quem é que é o segundo termo, né? Ó, 4x é meu primeiro termo e 3y é o segundo termo, tá? Então, vamos lá, ó. Quadrado do primeiro termo, então vou pegar 4x e elevar ao quadrado, mais duas vezes primeiro vezes o segundo, ou seja, 4x vezes 3y, mais segundo termo ao quadrado. Então vai ficar 3y ao quadrado. Então, ó, 4x ao quadrado vai ficar o seguinte, 4 ao quadrado dá 16, x ao quadrado fica o próprio x ao quadrado, mais 2, vamos multiplicar a parte numérica, né? Parte numérica, parte numérica. Então, 2 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3, 2 vezes 4 dá 8, né? 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 3, 24. Tá? Então, vamos lá, vai ficar 24. 24 o quê? Agora a gente multiplica parte literal com parte literal. X vezes y vai ficar xy. Mais aqui, ó, 3y ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado, 9. Y ao quadrado vai ficar o próprio y ao quadrado. Então tá respondido aqui. Tá? Isso aqui, galera, são fórmulas para facilitar, porque se você não soubesse dessas fórmulas, né, você ia ter que fazer 4x mais y mais 3y vezes 4x mais 3y. Passar as setinhas e multiplicar um por um. Tá? Então essas fórmulas vêm para ajudar a gente nessas contas, tá? Fazer de uma maneira mais rápida. Então vamos aqui para o outro, né? Então, ó, identificamos que é quadrado da soma, tá? Então a gente identifica aqui quem é o primeiro e quem é o segundo. Então 2a vai ser meu primeiro termo e 9 vai ser o segundo termo, tá? Então, fazendo a continha aqui, nós temos quadrado primeiro, então vai ficar 2a ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo, que é 2a, vezes o segundo termo, que é 9, mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, 9 ao quadrado. 2a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado, tá? Mais, agora a gente vai multiplicar a parte numérica por parte numérica. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 9, 36. Vai ficar 36a mais 9 ao quadrado, que é 81. Então a gente fez essa continha aqui bem rapidinha, né? Usando as nossas fórmulas que nós aprendemos nessa aula de hoje. Vamos aqui para a letra C. Vamos identificar que é o primeiro termo e o segundo termo e o que a gente vai usar. Aqui nós identificamos que tem um sinal de subtração entre esses dois termos, então é quadrado da diferença, né? Quadrado da diferença é o que? Primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado, tá? É o primeiro termo 10m, então vai ficar primeiro termo ao quadrado 10m ao quadrado, certo? Menos duas vezes o primeiro termo, que é 10m, vou botar entre parênteses, tá, galera? Vezes o segundo termo, que é n elevado a 5, mais o segundo termo ao quadrado. Então vai ficar n elevado a 5 elevado a 2, tá? Então aqui nós vamos ter, ó,
10m ao quadrado vai ficar, ó, 10 ao quadrado 100, m ao quadrado é o próprio m ao quadrado, menos parte numérica, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 1, 20. E aqui parte literal com parte literal, m vezes n elevado a 5 vai ficar m n elevado a 5, tá? Mais, ó, n elevado a 5 elevado a 2. O que a gente faz aqui, ó? Potência de potência. O que a gente faz? Conserva a base, n, e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Tá resolvido aí. E o último exemplo, tá? Nós temos esse aqui. A gente vai identificar quem é o primeiro termo e o segundo termo e o que a gente vai usar. O primeiro termo é 5x ao quadrado, o segundo termo é 6y elevado a 4. Nós temos um sinalzinho de subtração aqui, então vamos usar o quadrado da diferença. Diz o que o quadrado da diferença? O quadrado do primeiro termo, então vai ficar 5x ao quadrado elevado a 2, tá? Tudo isso aqui vai ficar elevado a 2, tá, galera? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 5x ao quadrado, colocar entre parênteses, vezes o segundo termo, que é 6y elevado a 4. Galera, não considerem esse sinal do menos aqui, desse menos 6, para colocar aqui, tá, galera? Essa fórmula funciona para você identificar quem é os monômios, tá? Então você não pode pegar esse sinal de menos aqui e colocar aqui não, ó, certo? Só os termos em si, os monômios em si que nós temos aqui. Esse menos e esse mais é para identificar se a gente vai usar quadrado da soma ou quadrado da diferença. O resto a gente usa pela fórmula, tá? Então vai ficar aqui mais, né? Segundo termo ao quadrado, então vai ficar 6y elevado a 4 ao quadrado, tá? Então fazendo essa continha aqui, 5x ao quadrado elevado a 2 vai ficar, ó, 5 ao quadrado, 25. Pronto. Agora x ao quadrado elevado a 2, nós temos o que? Potência de potência. Então nós conservamos a base, que é x, multiplicamos os expoentes. 2 vezes 2, 4. Menos parte numérica, parte literal com literal. Então 2 vezes 5, 10 vezes 6, 60. Certo? 60. Parte literal com parte literal, x ao quadrado vezes y elevado a 4, certo? Mais, ó, 6y elevado a 4 ao quadrado, então vai ficar 6 ao quadrado a 36, certo? Vezes y elevado a 4 elevado a 2, então a gente conserva a base, que é y, e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então nós conseguimos resolver isso aqui, né? Esse produto da diferença usando as nossas fórmulas. Esse exemplo aqui, esses exemplos foram para a gente praticar essas fórmulas, tá? Que a gente aprendeu na aula de hoje. Então essas aqui. É importante que vocês memorizem essas fórmulas aqui, tá? Quadrado da soma, quadrado da diferença, tá? E produto da soma pela diferença. A gente vai utilizar bastante, tem bastante questões e exercícios para vocês fazerem, para vocês praticarem, tá? Então, é isso aí, pessoal. A aula de hoje está finalizada. Espero que vocês consigam resolver as questões. Caso não consigam, na quinta-feira a gente vai realizar uma live para que eu possa responder as questões que vocês não entenderam bem. É importante que vocês treinem, pratiquem, para que vocês tenham dúvidas, para que eu possa solucioná-las na quinta, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Valeu, galera.